Lucas 18, 9. A parábola do fariseu e do publicano. A palavra diz assim: e disse também esta parábola a uns dos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria se levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amados, a primeira oração nossa, que nós oramos a Deus, é para que Deus não deixe os nossos sentimentos aflorar na nossa palavra, porque isso é uma falha de muitos pregadores ou pessoas que vão dar saudações. Nós não podemos passar os nossos sentimentos, não podemos jogar os nossos sentimentos nas outras pessoas ou na igreja. O que nós devemos passar para a igreja é a palavra de salvação, Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, nós, em toda oportunidade ou palavra que nós vamos trazer para uma igreja, nós devemos trazer uma palavra de salvação, apresentando a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os meus problemas é eu com Deus. Por quê? Muitas vezes nós deixamos os nossos problemas tomar conta de nós e nós jogamos na igreja, jogamos nas outras pessoas, saímos fora daquilo que realmente é o projeto de Deus. Aí nós podemos ser julgados por quê? Porque a nossa carne falou mais alto do que o Espírito Santo. Você está conseguindo me compreender? Então nós temos que entender que nós temos que propagar a palavra de Deus e não a palavra nossa, os nossos sentimentos. Amados, a palavra aqui nesse momento, nessa situação, nos fala em relação às pessoas religiosas. A Bíblia cita Nicodemos como um homem perfeito diante de uma religiosidade. A Bíblia comenta aqui, esse homem, Nicodemos, era uma pessoa em que não se achava defeito. Era aquela pessoa que não faltava na igreja, era aquela pessoa que orava a Deus 3 vezes por dia, cedo, à tarde e à noite. Era aquela pessoa que louvava a Deus com louvores de maravilhas. Era aquela pessoa que pregava a palavra de Deus, porque conforme a palavra nos fala, ele era uma pessoa totalmente dotada de sabedoria de Deus. Ele era instruído na palavra de Deus. Ele era uma pessoa, Nicodemos, que colocava qualquer pessoa no bolso. Por quê? Porque, amados, se tem uma coisa que as pessoas que são religiosas fazem, é aprender a palavra de Deus para poder contestar as outras. Isso é uma coisa natural. Porque tem muitas pessoas que sabem mais do que muito crente, sabem mais do que muitas pessoas evangélicas, que infelizmente conseguem colocar muito evangélico no bolso quando começa a falar da palavra de Deus. E olha, vou mais além. Ainda consegue confundir a mente da pessoa. Consegue entrar na mente, consegue entrar no coração, por quê? Porque falta conhecimento da palavra de Deus. Falta conhecimento, instrução. E instrução, palavra de Deus,
Nós não aprendemos só nas palavras, nos cultos que são pregados pelo pastor Walter, ou nas palavras que são ministradas, mas a palavra, ela vem através do conhecimento, da leitura da palavra de Deus. Então, se você espera estar todo dia no culto e sair daqui um bacharel, é engano seu. Você tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra de Deus, você tem que ler bons livros, porque você precisa ter recurso para lutar contra teu inimigo. Você precisa aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque você precisa contestar a ação do inimigo. Quando ele vir te afrontar, você tem que ser igual a Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo 40 dias no deserto. Você não tem que tentar lutar contra o teu irmão, mas você tem que lutar contra aquele que quer destruir a tua alma. Você tem que lutar contra aquele que quer tirar a tua salvação. E a palavra nos fala que Nicodemos era um religioso perfeito. Mas um dia, Jesus chegou para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E muitas vezes, amado, essa pergunta aqui, ela pode abalar uma pessoa. Por quê? Já pensou se alguém chegar para você e você for uma pessoa que prega a palavra de Deus como ninguém? Já pensou se você for uma pessoa que louva como ninguém? Já pensou se você for uma pessoa que ora como ninguém o dia inteiro, cedo, à tarde, à noite? Já pensou se você for uma pessoa que lê a palavra toda hora como ninguém? E alguém chega para você e fala assim: olha, Deus está falando no meu coração que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Eu acho que é um baque, né? É uma paulada na gente, né? Já pensou? Você todo dia está na igreja, você está participando das irmãs. Já pensou você está nos jovens? Já pensou você está no grupo de louvor, tocar, cantar? Já pensou você está aqui pregar para a igreja Nova Canaã, pregar em todos os lugares? Já pensou você pregar na esquina, levar a palavra, evangelizar? Mas na verdade chegar alguém para você e falar assim: você precisa nascer de novo. É uma paulada, é um baque. Alguém já falou isso para você? Alguém já olhou para você e falou: você precisa nascer de novo? Nicodemos, ele foi contestado por Jesus. E Jesus chegou e falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos olhou para Jesus e falou: mas como, Jesus? Eu tenho que voltar novamente para o ventre da minha mãe? Como poderia eu, um homem velho, entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Amados, não é essa a transformação que Jesus quer para a gente. Não adianta nós orar, não adianta nós louvar, não adianta nós estar todo dia na igreja, se não haver uma mudança de dentro do nosso coração para fora. Não adianta, não tem como nascer de novo, se dentro de nós verdadeiramente não matamos a nossa carne. A Bíblia fala que Nicodemos contestou, falou: o quê? Eu prego, eu oro, eu louvo, minha calça está até riscada de tanto ajoelhar. Jesus falou. Jesus poderia falar assim: apartai-vos de mim, malditos. Ou Jesus poderia ser mais direto com ele e falar assim: você não herdará o reino dos céus. Por quê? Amados, o que verdadeiramente precisa acontecer na nossa vida é uma transformação de dentro para fora, é um novo nascimento, é uma conversão totalmente transparente para as pessoas que estão do nosso lado. Nós precisamos nascer de novo, mas nascer com toda a segurança de ser uma pessoa nova, uma pessoa exclusiva na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender o quê? Que se não tiver mudança de dentro, tudo que nós fazemos é em vão. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, vai embora descansar, Nicodemos. Não adianta você orar, não adianta você louvar, não adianta você cantar. E o teu coração, Nicodemos? Quando alguém luta com você e te agride, você revida, Nicodemos? Nicodemos, quando alguém te faz o mal, você fica quieto ou você dá outra face, Nicodemos?
Nicodemos, quando você está passando fome e necessidade, você consegue ficar quieto, Nicodemos, você murmura, Nicodemos. Nicodemos, quando você é perseguido, você ora pelos que te perseguem, Nicodemos. Foi essa a pergunta que Jesus fez para Nicodemos. Nicodemos, para de cantar, Nicodemos, começa de novo, volta lá atrás. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus transformar o teu coração, deixa Jesus transformar a tua vida. Amado, se as coisas não estão dando certo hoje para você, tem algo que precisa ser transformado na tua vida. Tem algo que precisa ser lapidado. Não sou eu que vou lapidar, não é o teu irmão, não é o teu vizinho. Deus tem poder para mudar a tua vida. A partir do momento que você dá a oportunidade. Se você olhar a palavra de Deus, no texto de Lucas 18, a Bíblia fala que tinha o quê? Um fariseu. Olha que interessante. Como que era a oração do fariseu? É a oração daquele que, já viu aquela música, eu sou bom? É a mesma coisa. O fariseu falava assim, eu sei orar, eu sei cantar, eu sei de tudo. E o fariseu continuava a falar assim, eu não peco, eu não sou adúltero. Se você acompanhar a palavra, você vai entender. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira. Como? Ficava gritando, né? Deus, eu não sou pecador. Eu não sou adúltero, eu não roubo. Eu não faço mal para o meu irmão. O que acontecia? Aquele fariseu, ele se engrandecia da sua religiosidade. Amados, olha, eu quero falar uma coisa para você. Não adianta você ser bom para ser salvo, não. Você tem que ser transformado no teu coração. Não adianta falar que você faz bondade. Não adianta falar que você ajuda o teu vizinho, o teu irmão, o teu tio. Se Jesus não entrar na tua vida, você não vai receber a salvação. Amados, existem pessoas que são maravilhosas. São pessoas boas. Pessoas verdadeiramente que você olha e fala, nossa, essa pessoa é um amor de pessoa, né? Eu sei que você conhece uma pessoa assim, mas olha, a Bíblia fala, se essa pessoa não aceitar Jesus, se essa pessoa não for batizada e crer, ela não poderá ter salva. Então aqui, a Bíblia fala que aqueles fariseus eram pessoas que desfaziam dos outros. Olha, você que desfaz do teu irmão porque não sabe cantar, você que desfaz do seu irmão porque não tem uma calça, não tem um chinelo, você que desfaz do teu irmão porque não tem um prato de comida, sabe de uma coisa, Deus quer falar com você. Você que muitas vezes tem um veículo e desfaz do teu irmão que não pode ter hoje, sabe de uma coisa, nem tudo que está por cima pode continuar por cima toda a vida, porque Deus muda a situação. Deus pode abaixar o que é exaltado e exaltar o que é humilhado. O amanhã pertence a Deus. Então, amado, você está passando prova, não é vergonha nenhuma não. Você está passando prova, é uma forma de você firmar na presença de Deus. É uma forma de você realmente estar firme. Agora, e o teu coração? O teu coração. A Bíblia fala que aquele fariseu, ele falava assim no versículo 2, olha, eu jejuo, todo dia eu jejuo. Você já viu aquele crentão que fala assim, sai de mim, que eu sou super crente, né? Nossa, né? Não, eu nunca vou usar um sapato igual ao seu, eu nunca vou usar uma saia igual a sua, eu nunca vou usar uma camisa igual a sua. Tem crente que é assim, esse cabelo aí tem que descer até o pé. Não, não é isso que Deus procura não. Deus olha o teu coração, Deus ele vê dentro de você. Deus ele não vê como o homem vê. Você está me entendendo? A Bíblia fala que aquele fariseu ele se engrandecia. Ele chegou para aquele homem, para o publicano, e falou o quê? Falou assim, eu jejuo 2. Olha, sabe aquela pessoa que fala assim, jejuei. A Bíblia fala que o que tua mão esquerda faz, a direita não pode fazer, não deve saber. O que a direita faz, a esquerda não deve. Por quê? Que você quer se engrandecer. Tudo que você fazer por reino dos céus ainda é pouco por aquilo que Deus te deu. Deus te deu a vida, uma família, um lar. Tudo que você faz não é nada em vista do que Deus te deu, meu amado e querido irmão. A Bíblia fala que aquele homem, o fariseu, ele falava assim, cheio, do barro feito, né? Olha, eu jejuo 2 vezes. A Bíblia fala assim, eu dou o dízimo de tudo. Olha só, ele já encostou o outro na parede. Não fala comigo enquanto você não dizimar.
Ele quis dizer isso aqui. Ele falou, olha, é a mesma coisa falar assim, eu só converso com quem não peca. Então você não vai conversar com ninguém, porque todos nós somos pecadores diante da presença de Deus. E Deus levantou a gente para levar a palavra para o pecador. É o pecador que tem que ouvir. E eu tenho que saber levar a palavra para converter o pecador. Por isso que precisa do quê? De um novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo. A Bíblia fala que aquele fariseu era o tal, era o bom, amados. Está cheio de crente pensando que é o tal. Na hora que Deus tira o Espírito Santo, não é mais nada. O homem é instrumento, é usado só por Deus. Deus usa aquele que Ele quer. Deus usa um grandão assim, como usa uma criança para vir apontar o dedo na tua cara e falar com você através da palavra de Deus. Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. É por isso que nós temos que entender e submeter, se humilhar debaixo da mão onipotente de Deus. A Bíblia fala o quê? Que aquele fariseu era aquela pessoa que desfazia, desprezava os outros. Olha, no primeiro versículo fala, disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Olha, Jesus falou assim, você se acha o tal, você é albão, menino? Foi isso que Jesus falou. Jesus chegou assim, diante do fariseu, falou assim, então você se acha o tal, você é o bom, fariseu? É você que despreza os outros, fariseu? Você está entendendo? Lê o primeiro versículo, você vai ver que interessante foi as palavras de Jesus àquele homem. E a Bíblia fala o quê? Que aquele fariseu, ele fazia essa oração. E tinha um publicano, um homem humilde, não tinha nem coragem de levantar os olhos e olhar para o céu. Você já pensou? Um homem que se acha tão pequeno, um homem que se acha tão pecador, que ele não conseguia levantar a cabeça para olhar para o céu, meu irmão, para ver a plenitude, para ver os céus, as estrelas. Ele olhava assim para baixo, assim, e falava, Deus, Deus, eu sou pecador. Amados, a palavra fala aqui que o publicano estava de pé, de longe, olha que situação, olha só. Amados, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito. Ele tinha convicção, ele tinha transformação, ele sabia que Deus tinha entrado na vida dele. Ele não estava simplesmente numa situação tentando provar para alguém que ele tinha Jesus, não. Quando Jesus entrar na vida de alguém, a transformação é visível. A transformação é visível, irmão. Por quê? Porque aquela pessoa muda o seu semblante, ela muda a sua forma, ela muda o seu jeito. A Bíblia fala que aquele homem publicano, ele orava assim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha que diferença. O fariseu falava assim, eu sou bom, eu oro 2 vezes, 3 vezes por dia, eu jejuo 2 vezes por dia, não sou adúltero, não sou roubador, não falo mal de ninguém. Amados, a maioria das pessoas que tentam desfazer dos outros também tem pecados. Tem pecados também. Você está me entendendo? Aquelas pessoas que te julgam, que te acusam, também têm pecados. Ninguém é perfeito diante de Deus. A única diferença é o quê? É que todos podemos pedir perdão para Deus e falar, Jesus, eu preciso nascer de novo. E como que é esse novo nascimento? É transformação. Amado, se você louvar, se você pregar, se você está todo dia na igreja, se você participar de todos os grupos, mas não ter mudança na tua vida, você precisa ter um novo nascimento. Você está entendendo? Se você louvar e não tiver a simplicidade, se você pregar, se você cantar, se você orar, e não tiver a simplicidade de nascer de novo, você não verá o reino dos céus. A Bíblia fala que Deus, Ele dá oportunidade para todos. A Bíblia fala que, às vezes você fala assim, olha só, eu sou religioso. Os fariseus também eram religiosos. Às vezes você fala, eu louvo a Deus. Os fariseus também louvavam a Deus. Às vezes você fala, eu oro.
Os fariseus oravam mais que nós, era 3 vezes por dia. Às vezes você fala, eu dou o dízimo. Os fariseus davam o dízimo de tudo, não roubavam um centavo. Não ficava com o coração preso no dízimo. Às vezes você fala, eu jejuo. Os fariseus, eles jejuavam 2 ou mais. Às vezes você fala assim, sou zeloso, cuido das coisas sagradas. Os fariseus também eram religiosos que cuidavam da igreja de uma forma tremenda. Às vezes você fala assim, sou pregador avivado, avivalista. Mas os fariseus eram mestres na palavra de Deus. Amados, olha, tem crente que não tem nada de conversão e tenta enganar outro crente. Então Deus vai falar com você. Deus quer nos ensinar. Ele quer realmente que nós entramos na nossa vida e que haja uma transformação de dentro para fora. Olha, não adianta eu pentear o cabelo, não adianta eu fazer a barba, não adianta eu passar um esmalte, um perfume, vai mudar só minha aparência, irmão. E por dentro? E por dentro? Na hora que te apertar, você espana ou você é crente? Tem crente que se apertar um pouquinho, espreme, né? Se espremer um pouquinho, pula fora, né? Não é assim que acontece? Já perde a estribeira, já sobe, né? Desce, sai 5 minutos da presença de Deus. Não. Olha, não é isso que Deus quer para você, não. Eu quero que você olhe para dentro de você e fale assim, um dia eu levantei a mão e aceitei Jesus. Jesus me deu a oportunidade de me aceitar Ele. Quando eu aceitei Jesus, tem que haver uma mudança na minha vida. Por quê? Senão é em vão, meu irmão.